Pessoal, jornalismo policial. Quem não gosta de saber sobre um dos principais assuntos da sua cidade? Segurança, questões de violência, todo mundo quer viver, trabalhar, estar numa cidade com segurança, paz, tranquilidade para tocar a nossa vida e tal. Esse vai ser o tema do Tribuna Livre, que o nosso vereador jornalista Márcio Barros trouxe para a gente debater. Jornalismo policial, bastidores, fake news, tudo isso com 2 convidados especiais. Vou chamar a vinheta, logo depois a gente começa esse bate-papo aqui no CMC Podcasts. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Alex Gruba, mais um programa aqui do CMC Podcast, Tribuna Livre, onde os vereadores podem trazer 2 convidados para falar de um tema específico. Temos a honra aqui de receber o vereador jornalista Márcio Barros, que vai falar sobre jornalismo policial. Vereador, obrigado pela sua participação e por esse tema tão importante, né, para a cidade, qualquer cidade no mundo. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito legal quando a gente fala sobre esse tema, porque ele pode ser divertido, pode ser triste, pode ser preocupante. E eu trouxe 2 personalidades aqui que dominam bem esse assunto também, vai ser um papo interessante. Legal, vereador, me ajuda então a apresentar essas personalidades, né? Ao seu lado você tem o João Frigério, Plantão 190. O João, ele tem uma história que começou lá na Tribuna, quando ele não estava ainda produzindo notícia, né? Ele trabalhava nos bastidores como editor, diagramador, e depois que ele foi para a área, para captação de informação mesmo, e se tornou referência nesse mundo, né, das redes sociais aí. Então hoje ele, como eu disse, ele é uma referência nesse tema. E o outro é o Douglas, né? Que é um parceiraço aqui já, é um fenômeno, a gente pode dizer assim. Ele faz parte de uma outra geração, né? Depois da minha, e hoje é referência também aqui na nossa comunicação. Legal, quero dar boas-vindas ao Douglas trabalha Bandeira. No Tá Na Hora Paraná, TV Massa. Na Rede Massa. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra danada estar aqui, na companhia de vocês. E eu vou dizer que eu sou um adolescente aqui, tá? No jornalismo policial. Eu sou um adolescente aqui, aprendendo com o pessoal. Eu sou mais adolescente que você, Douglas. Embora não de idade, mas jornalismo policial, aprendendo com vocês aí. Não, sou adolescente. Já vou dizer por que eu sou adolescente perto deles aqui. Que legal. Obrigado pela sua participação aqui. Frigério, que já esteve aqui, né, em outras ocasiões. Obrigado por estar mais uma vez aqui no CMC Podcast. Eu que agradeço. É sempre uma honra aqui estar com vocês para poder debater assuntos interessantes de utilidade pública também, né? Que o jornalismo policial é muito utilidade pública também. Legal, vamos conversar com o vereador. O vereador já deu uma pincelada sobre isso. Por que elegeu esse tema, né, vereador? Jornalismo policial, uma das áreas mais até controversas do jornalismo, né? Mas muito gratificante também, porque, como o Frigério destacou, ajuda muito a comunidade. Sim. Né, no geral. Na época da faculdade, eu me formei em 2001, e sempre se falava que o jornalismo policial era o primo pobre do jornalismo. Então, quando o camarada entra na faculdade de comunicação, ele fala assim, eu quero trabalhar com esporte, trabalhar com moda, com política, com qualquer outra coisa, menos o policial. No entanto, são muitos jornalistas se formando todos os anos. E aí, o policial, às vezes, é a opção para entrar no mercado. Comigo foi assim. Só que eu me apaixonei por essa área e eu fiz parte de um momento do jornalismo em que ele deixou de ser jornalismo policial para se tornar um jornalismo de segurança pública. Que parece que o tema é igual, mas ele é muito diferente. Porque o policial, ele tratava o buraco da bala. E o buraco da bala não importa. Importa por que aquele cara foi morto. Então a gente começou a trabalhar com indicadores. Por que mais um adolescente morreu? Por que mais uma mulher foi vítima de feminicídio? Quantas crianças passaram por isso? E assim por diante. Então eu fiz parte dessa turma que começou a mudar isso tudo. E aí a gente vem exatamente naquilo que você falou. O jornalismo policial, ele teve uma relevância que vamos pensar, o Jornal Nacional, que é o principal jornal assim, nacional, ele tem na sua essência o jornalismo policial. Porque se você for pegar os julgamentos, os casos de corrupção, os casos a Operação Lava Jato, por exemplo, que teve mais de 100 operações e todos os dias estava em todos os jornais do Brasil e do mundo. Então o jornalismo policial, ele precisou se qualificar. E aí, como o João disse, hoje ele é muito de utilidade pública também. Com certeza, né? As pessoas têm esse alerta nos canais de comunicação com jornalismo policial para se precaver, ver, né, os novos tipos de crimes que estão ocorrendo, o que ele tem que garantir a sua vida, como eu coloquei ali, né, com mais tranquilidade e paz.
Tem um livro de história, a gente fala que o jornalismo é a história do dia a dia, né? E depois tem os historiadores fazendo aquele macro análise, né, da história brasileira. Mas tem um livro de história que é Brasil, uma biografia, que as autoras colocam, entre os problemas que elas analisam em 500 anos de Brasil, a questão da violência. Falam assim, o Brasil sempre foi um país violento, né? E vocês acompanham isso no dia a dia, né? Como é que vocês veem, né, a importância disso? Né, vocês concordam? É isso mesmo? Nós temos a segurança pública, a violência como um dos principais problemas que a gente tem para avançar como sociedade? Não é fácil. O Brasil é violento, sim. A gente não pode mentir aqui que muita coisa acontece, por isso que a gente tem tanta notícia para dar quando a gente trata de jornalismo policial, né? Mas você sabe que, até complementando uma informação que o Márcio falou, a importância desse jornalismo, da segurança pública, além de alertar as pessoas, a gente também tem uma grande parceria com Polícia Civil e Polícia Militar, porque por muitas vezes são as nossas matérias em determinadas regiões, contando determinados casos, que reforçam às vezes a necessidade de uma segurança em tal ponto. Por exemplo, beleza, esses dias fizemos na Rede Massa lá uma série de assaltos que estão acontecendo ali no bairro São Brás. Muita gente reclamando, muita gente ligando para nós, muita gente mandando imagem para nós das coisas que estavam acontecendo. A gente apenas repassa essa informação para a sociedade e ao mesmo tempo repassa para a Polícia Civil, reforçado pelo boletim de ocorrência que eles fazem, e aí a Polícia Civil começa a trabalhar em determinada região. Então, assim, não é apenas você contar aquilo que está acontecendo para deixar o povo alerta, é você ajudar de alguma forma na segurança pública para melhorar alguma região. Então isso que o Márcio falou, assim, é uma grande evolução, sabe? E se você pegar as coberturas mais antigas, das coberturas de hoje, realmente as coberturas mais antigas elas eram focadas mais no fato. Recebeu tantos tiros, recebeu tantas facadas. Hoje não. A gente conta o fato e traz uma coisa um pouco maior daquilo que está acontecendo na região, para tentar ampliar um pouco a noção das pessoas e ampliar um pouco o pensamento das pessoas em relação à segurança pública do bairro que elas estão, né, Júlio? E só para complementar, a gente percebe que isso que o Douglas falou, ele é muito visual ou perceptível no jornal impresso. Porque antigamente o jornal impresso, vamos pensar que seja um jornal diário. Você viu um crime agora de manhã, às vezes depois do almoço ou amanhã cedo já mudou tudo. Esse caso, por exemplo, que a gente citou aí de uma menina que foi vítima de uma outra que jogou ácido nela, durante o dia ele já teve mudanças. Num jornal diário, ele vai contar o fato. Só que já mudou tudo. Então, essa necessidade de aprimoramento e de atualização da informação com a tecnologia, com as redes sociais, por exemplo, mudou totalmente a forma de se fazer notícia. No entanto, o jornal ele precisa também se reinventar. O jornal ele tem muito mais um papel de revista do que um papel praticamente de informação diária. Então, ele traz o algo a mais. Então, por exemplo, o caso da menina que foi vítima de... mas já aconteceram casos anteriores, vamos relembrar. Relembra os casos anteriores. Qual é o tipo de produto que foi jogado? Entendeu? Qual é o tipo de tratamento? E a entrevista um médico. Então, deixou de ser aquele jornal do factual, do lead, para ser algo a mais, né? Trazer mais correlatas. Legal, vamos ouvir um pouco o Frigério, que está um pouco quieto aqui. Né? Não, é muito interessante ouvir tudo que já foi comentado aqui. Sobre a questão da violência, eu acho que o principal fator agravante é a impunidade. Cara, não tem... eu vejo na prática isso todo santo dia. Eu estou em grupos específicos que eu vejo o seguinte. Tá aqui imagem de câmera. O cara acabou de fazer o cavalo louco. Cavalo louco, para quem não sabe, é o cara que vai lá, puxa uma correntinha, pega um celular e sai correndo. É todo dia isso. A gente já sabe as regiões, Batel, região central, Água Verde. Surge as imagens todos os dias. Você vai ver, os mesmos caras. Quantas passagens o cara tem? Esse cara a gente já prendeu 10. Os próprios policiais comentando. Eu vou ser até um pouco polêmico. Como que você traz uma solução? Se a gente tem uma impunidade, tem um judiciário, por que eles estão cometendo isso? Tem que entender por que eles estão cometendo. Na porta da delegacia, uma vez um rapaz estava sendo preso, tinha feito vários assaltos, ele falou bem assim, debochou de mim. Tava um outro repórter junto, ele falou assim, na minha cara, o que você ganha em um mês, eu ganho um dia fazendo corre. Quer dizer, para ele não compensa ele trabalhar. Eu falo, vamos trazer uma solução? Vamos obrigar esse cara, quando ele está dentro do sistema penitenciário, vamos obrigar ele a trabalhar, porque ele vai gerar renda, vai diminuir o custo de alguém lá dentro, e o cara vai estar ocupando a mente dele, fazendo um trabalho. Quem garante que lá dentro ele vai ter uma chance, eu gostei desse trabalho que eu estou fazendo,
Aí, porque se você só deixa o cara lá dentro ocioso, o cara não vai ter estímulo nenhum para sair dessa vida. Ele vai continuar lá, não vai estar gerando renda, vai estar gerando gasto. Coloca o cara para ocupar a mente, fazer um trabalho. Não estou falando de um trabalho braçal, pesado. Um trabalho aí de indústria, entendeu? Já existe isso, mas não é uma coisa obrigatória. Começa a obrigar esses caras que têm várias passagens a trabalhar. O cara vai pensar assim, pô, se eu for preso eu vou ter que trabalhar. Aí o cara vai ficar com medo. Mas a impunidade hoje é o maior gerador de crimes, cara. É impressionante, porque você vê que esses caras são todos reincidentes. Não há uma solução. Você não vê uma solução prática assim para o problema. Vai preso, daqui uma semana sai uma semana, uma semana, às vezes menos. Se der uma semana. Eu já vi casos de... até complementando ali, o Frigério falou desse tempo que eles ficam ociosos, às vezes nem dá tempo disso. Não dá nem tempo. Não dá nem tempo. Às vezes entra lá na cadeia, na penitenciária não. Às vezes na cadeia pública ali e já sai em pouco tempo. Às vezes só assina o tal do TC. É só se não tá o TC. E aí, para finalizar com chave de ouro essa parte, por que eles cometem esse crime? Porque tem um receptador. A pena pro receptador, ele não fica preso. Ele vai se ele for preso em flagrante, ele paga a fiança e ele sai. Por que o receptador vai parar de receptar? Isso que o Frigério está falando, ele transformou o mercado do roubo de carros, por exemplo. Porque quando você tem uma pena menor para o receptador, o que acontecia antigamente? O cara roubava o carro e tocava o pau. Ia embora direto até o desmanche, ou tocava até a fronteira, tocava para Santa Catarina ou para alguma rua desconhecida da região metropolitana. Hoje não. Ele rouba o carro, mão armada, porque hoje os dispositivos de segurança já estão... né? É difícil você furtar, diminuiu o número de furto, mas aumentou o número de roubo. O que acontece? Ele rouba o carro, para em 2 quadras adiante, troca de motorista e o cara segue. Porque se ele for preso, abordado, aí a vítima vai falar assim, foi esse aqui que te roubou? Não, não foi esse. Então o próprio mercado do crime, ele se organiza, né? Muito parecido, essa situação é parecida com a gangue do Rolex, né? Exatamente. Você falou do carro, você vê como que o crime se adapta, né? Em uma das matérias lá da furtos e roubos de veículo, um dia o cara tava com uma mala gigante, ele tinha dentro dessa mala mais ou menos 50 módulos com chaves. Módulos de carros que já foram roubados. O que ele faz? Hoje as chaves são codadas. Você não consegue dar partida com qualquer chave. Ele abre teu carro, puxa ali o módulo em questão de menos de um minuto, arranca o módulo, coloca o módulo que ele tem, ele escolhe os veículos, coloca o módulo e leva teu carro, mesmo com chave codada. Por isso que o furto, apesar da tecnologia, não é difícil. O que ajuda é o rastreamento. O rastreamento ajuda bastante. Sim. Viu, mas você fez uma pergunta importante com relação aos números dos crimes, né? A gente já teve muito mais. O número da violência, ele caiu. Isso significativamente. A partir de até 2010 foi o ano mais violento da história aqui. Então a gente teve, eu lembro que teve um ano que foi meio cabalístico assim o número. Foram 222 homicídios no mês de fevereiro de 2010. A gente tinha aqui o Crimes Curitiba, que era feito um levantamento por um grande jornalista, que é o Marcelo Velhinho, e ele levantava, ele fazia um cruzamento de informação, de entradas na delegacia de homicídios ou nas delegacias, né, dos municípios e entradas no IML. Daí ele cruzava os dados, abria o inquérito, informação com o inquérito aberto e assim por diante. 222, dava um morto a cada 4 horas. Então esse número caiu significativamente por várias iniciativas, né? E o histórico mesmo mudou, mas ainda assim a gente tem uma cidade violenta. Nessa questão de números, vereador, o Fórum de Segurança Pública apontou ano passado que o estado do Paraná foi o estado que mais resolveu crimes de homicídios. Né? Então a gente está fazendo um trabalho bom também, né? Até perguntar para vocês, assim, vocês estão percebendo essa melhoria, né? Essa questão dos trabalhos, os contatos que vocês têm, né, com polícia militar, polícia civil, isso tem melhorado nos últimos anos? O que é notável, a tecnologia se tornou o maior aliado da polícia. Hoje tem câmera em tudo que é lugar, e isso ajuda a elucidar crime. Se você tirou o assassino da rua, ele não vai cometer mais crime. Antigamente, que era o ano de 2010, você olhava, o cara tinha 7, 8 homicídios, quer dizer, ele matava e continuava matando. Hoje não, o cara comete o crime, aí a DHPP tem profissionais excepcionais ali, eles têm equipes muito boas de investigação, eles conseguem dar uma resposta rápida, com materialidade. O importante é, se você não tiver a materialidade, o juiz não vai expedir o mandado de prisão. Ele vai olhar, não, esse inquérito não está completo, entendeu? Fizemos um podcast sobre isso, né, vereador? Questão de tecnologia, câmeras, como elas ajudam, né? Como que a gente consegue organizar isso, enfim. É excelente isso que o João Freire falou, mas a gente tem uma mecânica na investigação que é o seguinte:
o crime, quanto antes ele começar a ser investigado, maior é a possibilidade dele ser resolvido. Exatamente. Então, se amanhã a gente vai atrás de câmeras de monitoramento, depois da manhã ele vai ser... Não, é já. Então, por isso que os crimes começaram, porque a criminalística no local de morte faz um trabalho sensacional. Da onde que o tiro veio? Para onde que ele foi? Quem atirou? Qual é o tipo de projétil? Você começa a cruzar esses dados. E quanto antes inicia o processo de investigação, maior é a possibilidade de resolução. E eu vejo uma dedicação muito grande hoje também da nossa Polícia Civil em relação a isso. Uma dedicação de verdade. Assim, além de muito competentes que são, essa dedicação ela é reforçada pela necessidade da sociedade. Né? E eu acabei de falar aqui, a sociedade às vezes fica alerta com o trabalho da imprensa. Então a sociedade fica alerta, então ela cobra, então ela também vai atrás, ela também presta informação. Um exemplo bom, na divisão de homicídios, o 0800 que eles divulgam lá há uns anos atrás, começaram já há alguns anos. Isso é excelente para eles. Inclusive melhorou em muito os resultados deles que eles colocam lá. 0800 643 1121. Toda vez que a gente ia lá, ou para colocar no portal, ou para colocar no jornal, ou na TV, a gente sempre colocava lá o 0800 para que as pessoas possam denunciar. E muita coisa foi resolvida com esse uso também da comunicação, né? Não existe crime perfeito. Alguém viu alguma coisa. Isso. E às vezes é em uma conversa de bar, às vezes é numa outra confusão, entendeu? E a tecnologia também ajuda a pegar todos os rastros, né? Pelo celular, dá pra saber se a pessoa tá em tal lugar ou não. Tem tudo, né? Tá todo mundo sendo rastreado o tempo todo. Que eu acho legal, assim, a gente conversa às vezes com o delegado nos bastidores. Pô, doutor, como é que o senhor resolveu isso? Não sei o quê. Olha, meu amigo, eu não posso revelar tudo em entrevista, obviamente. Eu não vou revelar o meu trabalho aqui. Mas aquele pontinho do celular me ajudou. E às vezes é uma besteirinha, assim, sabe? Ele pega o depoimento da pessoa que ele está suspeitando, uma besteirinha ajudada pela tecnologia, tá aí. Peguei. E eu acho que agora nessa nossa conversa aqui, isso aqui é fundamental o que o Douglas falou, da importância do entendimento do profissional de comunicação que vai transmitir a notícia. Eu tenho a informação, mas eu não posso dar. Sabe por quê? Eu já vi casos assim, então, por exemplo... essa questão até ética, né? Claro. Claro, essa questão ética, ela é fundamental, mas às vezes colocar em risco uma testemunha. Por exemplo, eu já vi isso. A mãe viu o filho ser assassinado e falou assim, olha, quem matou meu filho foi o Zezinho, não sei das quantas. Entrevistou, foi pro ar, no outro dia ela foi assassinada. Isso. Entendeu? Então a gente tem que ter este cuidado. Tem que ter esse cuidado. Cuidados, por exemplo, quando uma criança é abusada sexualmente, se for pelo pai... A criança nunca pode ser exposta, né? E se for no âmbito familiar, pior ainda. Ou numa escola, você não pode dar o nome da escola, porque senão você complica tudo. Então, assim, são coisas que os jornalistas do setor policial já têm esse cuidado, né? E tem uma coisa, eu sempre falo que o jornalista policial ele tem que ser um braço no investigador. Claro. Não pode ser uma pedra no meio do caminho. Porque isso que o Márcio falou, da gente colocar em risco, às vezes, uma testemunha, a gente pode colocar em risco a investigação. Sabe? Se você tem uma informação que, de repente, chegou pela tua rede social ou chegou por algum familiar e você vai lá, confirma com o delegado fala, não, eu tô na cola do cara. Se você falar, ele vai vazar, vai fugir, entendeu? A gente tem que ter esse cuidado, sabe? Também, a gente está aqui para ajudar, não está aqui para trabalhar. Justamente isso, né? Eu falei, com jornalismo não precisa nem fazer perguntas. Trazer essa questão. A tecnologia no jornalismo policial, ela tem ajudado como trabalhar com isso e a capacitação, né, para trabalhar como jornalismo policial hoje, ou jornalismo de segurança pública, jornalismo comunitário, né, como tem sido chamado. Que dica vocês dariam, né, para profissionais que querem entrar nessa área? O que vocês acham que, né, tem mudado com rede social? Aumenta o contato não só da polícia com a comunidade, mas também do jornalismo com a comunidade, né? Vocês recebem muito mais retorno do que era antigamente, enfim. Tem um ditado na faculdade de jornalismo que é o seguinte: o bom jornalista é aquele que tem uma boa agenda. Às vezes não é a tua boa voz, às vezes não é a tua aparência, às vezes não é a tua postura, é a tua agenda, né? E a gente já viu isso, a gente viu vários repórteres aí que se destacaram porque sabiam com quem falar na hora certa. A gente chama de boné. Pô, eu dei um boné naquele cara lá. Hoje eu dei um boné na turma toda. A gente chama de... Depois explica certinho o que é o boné. O boné é dose. Então, assim, outra coisa também que o Douglas falou, a tecnologia tem que ser parceira, mas tem muito a questão do ego também do jornalista, né? Porque o jornalista o jornalismo policial, ele tem... Quem aparece são os apresentadores. Às vezes os repórteres estão na rua, é melhor não aparecer. É melhor não aparecer. Do jornal era excelente, porque eu fazia matérias investigativas e estava circulando lá sem ninguém me conhecer. Mas, por exemplo, tem uma operação que a DHPP, ou a Furtos e Roubos, vai desencadear às 5 horas da manhã.
eu pego e já faço um post. Olha, pessoal, acordei mais cedo hoje porque eu vou fazer uma operação. Aí não dá. Senão você compromete toda a operação. Tem uma máxima do jornalismo que é não ser mais importante que a notícia. Perfeito. Né? Perfeito. É isso mesmo. Faça notícia, mas não seja notícia. Quando você conta uma história, você conta 3 histórias, né? Você conta o fato que aconteceu, você conta a história do veículo que você está representando, a Rede Massa esteve lá, o veículo esteve lá, e a terceira é a sua história. Eu estive lá então a tua tem que ser a última. Né? Um exemplo bom também que o Márcio falou, uma vez uma Blitz, por exemplo, uma Blitz no Pinheirinho. A gente chegou lá, trabalhando pelo Tribuna da Massa, ia fazer uma entrada ao vivo da Blitz, porém, no final da Blitz, o resultado foi isso e isso e isso. Eu não vou falar o portal, mas aí me chega um jovem de um portal. A gente tinha chegado um pouco antes, então a Blitz não tinha terminado. Eu só avisei, a Blitz não terminou ainda, vamos aguardar. Beleza, vamos aguardar. Aí me chega um jovem do portal, me faz uma live falando que tem uma Blitz aqui no Pinheirinho. Pronto. Não, mas daí assim, o problema é que ele estraga a ação policial com um formato de serviço. Isso. Atenção, motorista, evite colisionamento, não passe por aqui, que tem uma Blitz. A gente olhou, meu Deus, não faz isso, não, mas tudo bem. Aí eu percebo os guardas, era uma Blitz da Guarda Municipal, os guardas só olhavam assim, pô, cara, vontade de matar. Mas agora eu vou complicar um pouquinho o assunto, depois a gente volta a ter um papo mais descontraído, mas a questão das fake news. Né? Tava lá, o vereador colocou lá pra gente debater fake news. Como é que vocês têm visto isso no jornalismo policial, especialmente com redes sociais, que todo mundo coloca que aumentou, ou pelo menos até mudou o formato de fake news, não que não tinha antes, né? Notícias falsas, enfim. Como é que vocês veem essa questão? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que é fake news e com o que é barrigada. Né? Para quem não é do jornalismo. Um outro termo jornalístico. Mas o que é barrigada? É você contar uma coisa ali que você imaginou que aconteceu, mas aquilo não é um fake news com uma segunda intenção de comprometer. Não é maldade. Não é na maldade. Por exemplo, passar na frente do GAECO e ver uma movimentação, carro saindo, e você fala, tem operação do GAECO, já vai ter preso, daqui a pouco a gente anuncia. E na verdade os caras estavam de mudança. Aí todos os carros saindo, todos voltando. Então, esses cuidados com barrigada, tem que ter muito cuidado, assim. Na época, quando deu aquele rapaz deu aquele ataque numa escola de Santa Catarina que matou aquelas crianças. Blumenau, isso. A gente sofreu bastante e talvez não é nem com a fake news, é com a bendita da barrigada feita pela população. Eu me lembro que quando esse ataque aconteceu, claro, os pais ficaram desesperados e não é para menos. O Brasil ficou desesperado, né? Muitos pais não queriam mandar as crianças para a escola, mas eu fui um exemplo, não queria mais, não tinha confiança de mandar meus filhos para a escola por um tempo, mandava assim, entregando para Deus. E no bairro onde eu moro tem uma página lá com informações, notícias, enfim. E eu me lembro que a polícia prendeu um rapaz ao lado, você lembra? Ao lado da escola que meu filho estuda. Ao lado. E aí colocaram nessa página dizendo que o rapaz estava armado, ele tinha uma bomba na mochila e informações nesse sentido. Deu um desespero em todo mundo, inclusive em mim, porque meu filho estuda lá. Deu um desespero em todo mundo, porque, meu Deus do céu, o negócio tá pegando. Esse homem entrar na escola das crianças e ia jogar uma bomba lá dentro. Enfim, uma loucura. Depois foi identificado que não era nada disso. Esse rapaz tinha assaltado um comércio a algumas quadras de distância, longe dali, estava fugindo da guarda. E ele foi encontrado ali do lado da escola. E aí, assim, às vezes surgem essas ou fake news ou barrigadas no momento do desespero da população. Aí entra o jornalista, que eu me lembro, foi o Kainan, que jogou a informação correta lá na página. Entra o jornalista, pega a informação correta e, não foi isso que aconteceu. Esse cara não estava na escola, não ia entrar na escola, ele foi um assalto, agora só perseguiu ele até esse ponto. Então, assim, às vezes ela pode ser gerada pelo desespero das pessoas também. E aí, isso que ele está falando, João. Assim, a gente tem que ter o cuidado também, desculpe, porque, por exemplo, a gente não fala sobre suicídio. Não é porque é proibido. É porque cada vez que você fala de suicídio, por que o cara se matou? Porque ele está ferrado. Ou ele foi traído, ele está com dívida, ele está em depressão e todo mundo está assim. Isso. E quando você fala ali, o cara, é uma solução, você aumenta o número. Mesma coisa é trote. Se você começar a fazer notícias de trote, aumenta o número de trotes. Né? Os números dizem isso. E a questão dos ataques na escola, cada vez que tem um ataque, a comunidade escolar, os pais e os estudantes, os professores, entram em pânico.
Então a gente, na história, daqui nos últimos 10 anos, a gente teve 6, 7 ataques. Mas todo mundo ficou em pânico. Então acho que esse é um cuidado também que a gente tem que ter. E eu lembro que acaba criando isso que você falou do próprio suicídio, mas na questão de ataque, jovens, que eu posso chamar de idiotas mesmo, que veem aquilo ali, eu vou fazer uma brincadeira, e aí eles promovem um falso comunicado de ataque. E isso acaba causando pânico. E eu lembro que logo pós-ataque, eu recebi vários prints de conversa que eu falo, não vou soltar isso. Porque você estimula o cara que tá querendo fazer essa brincadeira de mau gosto, de muito mau gosto, a continuar fazendo e outras pessoas a fazer esse tipo de coisa. Que muitas vezes o cara vai fazer, sabe por quê? Porque ele não quer ir pra aula. Se eu fizer isso, não vai ter aula hoje. Sim. Cara, é um absurdo. Mas isso aconteceu na época eu não soltava, eu passava pra polícia. Eu falava, só jogar pra polícia. Eu falava, não vou soltar nada disso, não. Na época do Baleia Azul também, né? Que era verdade. Aí você falava um caso, aparecia outro. E a gente tem que ter esse cuidado também. Essa questão, né, voltando ainda nas redes sociais, né, que as pessoas também podem colocar uma informação ali, influenciar muitas pessoas, mas não são jornalistas, né? Como é que vocês veem isso? Que dica vocês podem dar? Como o Frigerio estava falando, né? Muita gente colocando a informação ali de vou fazer uma brincadeira, vou soltar essa notícia aqui, mas tem que ter essa responsabilidade de checar e ver e ter, né, o que eu posso divulgar ou não. Esse excesso de informação, ele é bacana por um lado, mas por outro é prejudicial, porque você não consegue acreditar em tudo que você vê. Então, antigamente, você se informava pelos jornais. Então tinha, sei lá, era o Diário Popular, a Tribuna do Paraná e mais um outro lá. Quando você queria saber alguma coisa, você comprava o jornal e lia lá. Hoje não. Hoje, quando aconteceu alguma coisa, boa parte, né, da região ali já sabe. Se aconteceu um acidente em determinado lugar, dali a pouco todo mundo já sabe. Então e cada um tem o seu ponto de vista, né? Aconteceu assim, explodiu aqui, tem tantos mortos, e aí difícil, viu? Frigerio, você que é uma referência nas redes sociais, né, para ter toda essa responsabilidade de estar cada vez mais presente no momento da ação, da notícia e evitar barrigada. Eu vou começar uma barrigada que eu dei, começando minha carreira lá em Blumenau, justamente, num acidente de carro, e o jornalista entra nessa questão um acidente grave, que tinha 5 pessoas num Fusca que morreram num acidente, né, numa estrada de acesso à cidade. E quando eu cheguei lá, estava tanta confusão, e eu também acabei ficando, né, comovido com o caso e tal, e coloquei que eram só 4. Não chequei direito a informação. Quando eu acordo de manhã, no dia seguinte, e a TV tá dando 5, eu falei, cara, que barrigada que eu dei. Coloquei só 4. Né, óbvio que tomei bronca da chefia e tudo mais e tal. Mas como, né, Frigerio, como trabalhar, né, em casos que tem toda essa comoção, às vezes, né, com vítimas e tal, chegar a tempo e ter essa capacidade de vamos checar direitinho, vamos dar a melhor informação, evitando barrigada, evitando fake news. A informação em si, hoje não está muito difícil. Para mim, assim, eu posso falar que não está muito difícil por causa que eu tenho uma rede de contatos muito boa. Isso facilitou minha vida de um jeito, assim, porque assim, eu consegui... Não é uma coisa que você consegue do dia para a noite, é anos. E essa rede de contatos me ajuda muito com informação. Quer dizer, eu chego no local, eu já sei mais ou menos o que eu vou estar enfrentando, o que eu vou ter que fazer ali. Hoje em dia existe uma preservação, pelo menos por minha parte, mas eu vejo que grande parte das pessoas que são profissionais, de preservar a imagem de vítimas. Teve, se eu não me engano, foi acho que na segunda ou semana passada, não recordo o dia certo, que deu um acidente no Campo Comprido. E tinha 5 pessoas no mundo, e onde eu olhava, tinha gente caída. Eu falei, cara, como que... Eu comecei a gravar e desisti. Eu começava a gravar, putz, tá aparecendo uma vítima aqui. Não tinha como não gravar e sem expor vítima. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou esperar. Eu vou registrar, mas não vou usar. Vou guardar pra mim, caso eu precise pra alguma coisa. Mas daí o que eu esperei? Tirou todas as vítimas, daí eu gravei. Isso. Entendeu? Até o próprio bombeiro, quem abordou os caras da imprensa lá, o tenente que tava lá, e falou, só preserve as vítimas ali. E eu acho que o maior cuidado que a gente tem que ter é saber como lidar hoje em dia numa ocorrência. Eu já vi situações de estarem controladas, principalmente ali no Parolim ali. Teve uma vez que morreu um rapaz numa situação de confronto e estava controlado. Inclusive eu estava falando com o pai do menino. O pai do menino chegou assim, ele não tinha caído muito a ficha dele ainda. Ele me abordou, ele falou assim, cara, eu acompanho o seu trabalho e tal. Pô, parabéns. E era o filho dele que tinha morrido. Eu falei, meus sentimentos pro senhor. Eu nem sabia o que tinha acontecido direito ali, porque estava informação muito
muito desconexa ali, tava bem confuso. E aí, pô, fiquei ali, os moradores ficaram em volta ali conversando comigo, é aquela coisa que você tem que ter empatia ali pela pessoa que tá ali sofrendo. E aí chegou um repórter de uma TV e entrou lá e, tamo aqui e tal, no Parolim, tiroteio e tal. Cara, quando eu vejo, voou um tijolo e acertou o cinegra, cara. Acertou o cinegrafista. Quer dizer, era uma situação que estava controlada, que você precisa saber como que você vai tratar da informação naquele momento, como que você vai noticiar. Por isso que eu falo, muitas vezes a gente vê as pessoas gritando, gravando, tamo aqui, papá. Meu... Calma, fala baixinho, você tem um microfone, calma, entendeu? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Outra coisa, você tem que estar olhando como que está a situação em volta de você. Às vezes você está próximo de parentes ali estão desolados, você começa a fazer um berreiro, cara, a situação sai de controle. Porque às vezes... E você causa isso. Às vezes o policial falou, esse cara aqui era envolvido com o tráfico de drogas. E aí o repórter fala assim, olha aqui mais um homem envolvido com o tráfico de drogas. A mãe tá do lado ali, cara. E para ela não é traficante. Mas tem uma coisa que você falou e que daí me remeteu à questão da importância e do feeling do repórter policial. É melhor chegar antes, durante ou depois de um fato? Porque se você chegar imediatamente após o fato, é legal. Você pega imagens exclusivas, pega lá a ambulância socorrendo, o cara sendo encaminhado. Mas você não sabe o nome do indivíduo, você não sabe o que aconteceu, ou às vezes meio... Se você chega um pouquinho depois, você já vai saber o nome dele, vai saber de onde que ele vinha, para onde que ele ia, e algumas coisas, e o hospital que foi encaminhado, e qual é a situação dele, já entrevista o médico. Então, assim, depende do feeling do repórter em saber que, olha, chegamos muito cedo, temos que esperar mais. Ou não, vamos ter que ir para o hospital. Às vezes acontecia assim, olha, teve um confronto. Um baleado no local, e o outro, um morto no local e o outro socorrido. Vamos para o local? Não, vamos para o hospital. Porque a gente tem imagem do cara chegando no hospital, já sabe a identificação dele, depois, porque o morto não vai sair de lá. Aí depois você vai lá, faz a informação daquele morto. Então, assim, são coisas que você vai pegando no dia a dia para construir uma história bonita. Digo, no sentido da... Né, jornalisticamente falando. Né? Jornalisticamente, vamos falar um pouco de bastidores agora. Né? Como é que é essa questão com outros veículos? Né? Chega no caso, tá lá, tá rádio, tá jornal, tá site, tá rede social, tá TV. Como é que, né, os jornalistas negociam? Não, agora a TV vai filmar, agora a foto faz ali. Tem alguma organização entre vocês? Como é que... Acho que meio pré-estabelecido já, né? Então, por exemplo, se você tá ao vivo, você tem prioridade. Sempre. Isso é prioridade. Sempre. Eu, por exemplo, fiz uma vez uma briga do Luciano e do Zezé de Camargo e Luciano, e eu era o único que estava ao vivo. Foi no Guaíra, não foi? Foi a briga no Guaíra, na quinta-feira. Na sexta-feira ele fica... Na sexta-feira no dia seguinte era a dupla acabou, não sei o quê. Exatamente. Daí eu fui na sexta-feira, fiquei o dia inteiro na frente do hospital. Sábado fiquei o dia inteiro. E no domingo de manhã, eu era o único que estava ao vivo com o Celso Portiolli. Então a Globo estava com corrida, a Band estava com link, mas ia entrar depois, e eu era o único que estava ao vivo. E de repente me saiu o Luciano lá. Daí todo mundo vai para entrevistar ele. Eu falei, pessoal, tô ao vivo. Aí deixaram. Aí entrevistei ele, chamei ao vivo, né? Chamei pelo Nextel ainda. Aí entrevistei todo mundo. Então essa regrinha o pessoal já sabe. Mas uma coisa que eu acho sensacional nesse setor policial é que há uma parceria. Nós somos concorrentes, mas não somos inimigos. Isso, a concorrência existe, a parceria maior Então, por exemplo, eu era da Massa e tinha o Thiago Silva, que era da RIC, que é o nosso maior concorrente. Aí tava outros colegas de rádio. Olha, pessoal, a gente já se avisa, já tem o grupo ali. Olha, pessoal, o morto é na rua tal, segundo informações é tal. Todo mundo tem a mesma informação. E quantas vezes eu falo assim, eu quando comecei, eu encontrava o Márcio Barros lá na frente do ML. Eu pela RIC e ele pela Massa. É verdade. Uns anos atrás, não sei quantos. E a gente ficava ali na espera, porque a viatura saía dali, e aí você perguntava pra pessoa, o que você está indo fazer? Né? Tô indo pegar uma pessoa morta natural. Ok, vai lá, bom trabalho. Não, é um homicídio em tal lugar, vamos atrás de você. Sabe? A gente se reunia normalmente um posto de gasolina ou na frente do ML. É verdade. Ficava que era aqui do outro lado da rua. Que era aqui do outro lado da rua. Não era o lado do Tarumã, era aqui do outro lado. Então, assim, existe sim essa parceria. E é legal, assim, por exemplo, acho que a última parceria que eu tive numa das últimas matérias que eu fiz da rua foi com o Frigério, lá daquela menina de Tamandaré. Que tacou fogo, coitada. Depois a gente descobriu o que foi, mas a princípio era um carro incendiado com o corpo de uma pessoa dentro.
E aí a gente chegou, a gente foi pegando informação na hora ali o que tinha, aí eu puxei a placa, eu lembro que eu tinha passado a placa para você, e a placa não estava certa, aí depois a gente foi trocando, aí depois ele passou a informação para mim que alguém estava procurando esse carro X e era uma mulher que saía dirigindo, aí a informação já foi atualizando, e assim, foi nessa troca. E a gente já fez, eu e o Frigerio, a gente fez algumas trocas na rua. O Márcio, depois a gente trabalhou, eu trabalhei pouco tempo em outra emissora, depois já fui para a Márcia e a gente já ficou junto. Mas assim, essa parceria com o pessoal existe legal. Sim, existe. É um ou outro, tá? Mas quando eu trabalhava, por exemplo, eu trabalhava no jornal, eu chegava de plantão 8 horas da manhã de domingo, você não vai ficar acompanhando o rádio, tudo que aconteceu no sábado. Teu plantão é domingo de manhã. Sim. Aí eu passava na banda B, pegava o relatório de todas as matérias que eles colocaram no ar e aí começava a trabalhar a partir daquelas informações. Aí você ia na delegacia, quero saber desse. Aí já te dava um norte. Então, assim, essa parceria, ela é muito legal. Assim. Sim. Legal. Vocês estão citando já casos, né? O vereador colocou lá do Zé de Camargo e Luciano. O Douglas trouxe aqui a questão do carro queimado lá em Almirante Tamandaré. Mas casos famosos, ou que marcaram vocês, seja pela cobertura ou pela repercussão que teve... Frigério, tem alguma coisa que você destaca? Você fala assim, esse caso me marcou, Acho que teve um que foi mais ou menos recente, quando um pouco antes de eu voltar aqui para Curitiba, que eu fiquei um tempo em Londrina me recuperando de cirurgia, e daí me chamaram para participar de link ao vivo da T na RIC Nacional, na Record Nacional, né? Que era a história seguinte, a gente recebeu uma mensagem no Instagram, 7 horas da manhã. Daí minha esposa abriu, olhou o Instagram, ela falou, nossa, olha essa mensagem aqui. Daí tava só escrito assim, sequestro e o endereço. A gente tava em Londrina. Daí a gente foi olhar o endereço, era em São Vicente, no litoral de São Paulo. Eu falei, nossa, que estranho. Daí eu abri o Google Street View, olhei lá. Eu falei, cara, essa casa aqui tá meio estranha. E aí eu falei, vou tentar descobrir o telefone do batalhão mais próximo lá. Achei no Google, liguei lá, me atenderam super bem, assim, eu achei que eles não iam botar muita fé na minha história. Mandaram uma equipe pra lá, era um cativeiro do Tribunal do Crime, o cara tava sequestrado lá, já tinha sido julgado e ia ser assassinado nas próximas horas. Aí a polícia invadiu, salvou o refém ali, a vítima, prendeu 2 sequestradores, descobriu quem que era o juiz do tribunal do crime lá, foram na casa do cara e prenderam o cara. E aí depois eu fui acompanhando as reportagens, a polícia me ligou de volta, eles me ligaram, cara, parabéns, obrigado, ajudou a gente, conseguimos salvar o cara. Eles iam tirar o cara dali de São Vicente, eles estavam só esperando o carro chegar para executar ele em Cubatão e desovar o corpo em Cubatão. Olha, ele já tinha sido condenado no Tribunal do Crime, cara. Sensacional. E aí eu falo, e se eu tivesse ignorado aquela mensagem no Instagram? E aí eu fiquei mais encasquetado assim, eu falei, como que ele chegou àquela mensagem? Eu descobri que ele pegou o celular de um dos sequestradores que estava cochilando e pegou e mandou a mensagem. Como ele chegou pra gente ali, eu não tenho noção se que ele digitou. Da forma mais rápida que ele conseguiu para passar porque que eu imaginei, se ele fizesse uma ligação, talvez os caras... Talvez ele chamou plantão 90. Só digitou ali. Ali foi. O nome ajuda. E assim, tive a mensagem mais ou menos uns 10 minutos depois que ele tinha mandado. Cara, eu falo, se ele tivesse ignorado esse cara, provavelmente estaria morto, cara. Estaria morto. Eu fiquei muito tempo, né? Fiquei mais de 20 anos na rua e com jornalismo policial. Então, casos emblemáticos, assim, da Raquel Genofre, eu estava de plantão naquela noite. O caso da Tainá, que é uma menina de Colombo que ela desapareceu, foi encontrada uns 4 dias depois, assassinada. Daí tiveram os presos que efetivamente não foi comprovado que foram eles, outros comprovam que foram eles, a polícia foi envolvida. Foi um caso que teve repercussão nacional. Mas, assim, o que eu levo para minha vida foi um caso que eu comecei lá pelo jornal, as gangues do São Brás. Eram 4 gangues, era dividido territorialmente, baseado também em torcida organizada e disputa por tráfico de drogas. Então eles se matavam, em um ano eles mataram 18. E eles assinavam, tinha uma gangue lá chamada Comando do Extermínio. E eles matavam e eles assinavam os crimes. Então ele amarrava os pés da sua vítima, puxava uma corda aqui assim e prendia no pescoço. Então se você esticasse o pé, você puxava o pescoço e assim por diante. E eles sempre assinavam esse crime. E aí a gente começou a trabalhar, né? Eu não era conhecido assim, né? Só pelo jornal. Aí eu fui no hospital, entrevistei vítima, criei perfil falso do Orkut ainda, comecei a me comunicar com eles. E foi muito legal. Agora um caso... Eu falei que eu sou adolescente aqui.
Aqui é brincadeira, gente. Aí o que acontece? Teve um dia que ele começou a conversar comigo, porque eu criei um perfil de menina e tal. E ele começou a falar... Eu perguntei, você vai no jogo domingo? Ele falou, não, eu vou pro Paraguai comprar umas coisas. Comprar uns brinquedos. Daí eu falei, que legal, você vende? Não, vou buscar arma. Daí eu falei, nossa, que sensacional, me manda uma foto. Se você procurar no Google, lá tem a capa da tribuna, os dois marginais com arma, comprando arma no Paraguai. Daí a capa da tribuna era brinquedinho do Paraguai. Brinquedinho do Paraguai. Sensacional. Daí a gente, lá na tribuna, a gente tinha uma disputa muito legal, que era quem fazia a capa. Então, uma disputa sadia, né? Super legal. Sadia, porque quanto mais legal fosse a história, mais bem escrita ou mais impactante, você ganhava a capa. E teve um mês lá que eu fiz 16 capas por conta dessa história do São Brás. Dá pra chegar na redação e falar aquela máxima, né? Parem as máquinas, eu tenho a gente. Sabe que eu falava o seguinte, olha, hoje eu só vou fazer uma capa, porque se tivesse duas, eu faria as duas. Vamos ouvir o nosso adolescente aqui? Então, eu tenho o quê? Eu tenho 14 anos de jornalismo. E acho que uns 8 de policial, provavelmente, que eu fiz 4 anos de esporte, mais 2 ou 3 de entretenimento, depois eu fiquei só no policial e em geral também, né? Mas nessa eu posso pegar 2 histórias ali, assim, uma em Araucária. Quando a gente entrevista algum familiar de alguma pessoa que morreu, a gente tem que ser muito racional. Não costumo me envolver muito emocionalmente com aquilo, porque aquilo eu posso levar para casa e aí acaba atrapalhando em outras situações. Eu sou mais racional, assim, com a família que está sofrendo por alguma situação. Mas esse foi um caso que eu puxei para mim. Por quê? Era a história de um dono de uma empresa de segurança que simplesmente perdeu a vida na empresa dele, com um tiro na nuca. A câmera de segurança gravou só um cara saindo e indo embora. Você lembra desse caso? Saindo e indo embora, como se nada tivesse acontecido, e o sócio dele estava nesta empresa, junto com ele. E justamente nesse dia que ele foi morto, foi um dia que ele marcou uma conversa com o sócio para tentar descobrir uns rombos financeiros da empresa. Nesse dia que ele foi morto. E aí a gente cobriu primeiramente a situação. Eu lembro que a primeira matéria que eu fui fazer nem era sobre o caso, foi no velório da pessoa. Aí a família me puxou pro canto e começou a me contar isso aí. Pois a gente tá desconfiado desse sócio, porque não sei o quê, porque ele tava roubando dele, ele provou, tem planilha, tem tudo, tem áudio, não sei o quê. Tá bom, a gente vai marcar uma entrevista sobre isso. Marcamos uma entrevista sobre isso. Me mostraram as planilhas, me mostraram as conversas que o rapaz que morreu teve com uma outra pessoa, falando do nome do sócio, que ele tinha desviado dinheiro e era um bom dinheiro, e no dia da conversa para revelar tudo, ele morreu. Aí isso me levantou a pulga na orelha, uma pulga atrás da orelha. Eu conversei com a delegacia não falava nada. Aí esse foi um caso que eu fiquei com contato pessoal da família. A família passava mensagem no meu WhatsApp pessoal. E eu só ficava me atualizando, e teve um dia, não é possível, vamos fazer uma matéria sobre isso. Catei todas as planilhas, catei todos os áudios e não coloquei nada assim. Aquela coisa, Márcio, de não colocar foi fulano. Mas não, tem alguma coisa errada. Fizemos uma matéria. Deu um tempo, a delegacia ficou brava com a gente. Essa foi uma que eu... Ficou brava com a gente. Mas aí o que aconteceu? A delegacia ficou brava, eles voltaram para a investigação, porque a investigação ficou parada um tempo, não sei porquê. Voltaram com a investigação, a advogada entrou na situação, a gente conseguiu colocar o cara na cadeia, o sócio. Que estava livre já há um tempo e tudo para cima do cara, e o sócio estava lá como se nada tivesse acontecido. A gente tem essa missão, né, de levar para a opinião pública e mostrar, olha, tá parado. E aí, de certa forma, pressiona aí as instituições. O que eu falei, a gente tem que ser um braço, ok, tem que ser um braço. Mas quando a gente vê que o negócio não tá andando e tem tudo para andar, aí você tem que dar um... Aí eu falo para você... A polícia ficou brava sem motivo, porque se você chega e mostra o que você tem e eles falam, pô, segura aí, Douglas, segura 2 dias, você segurava. Eu seguraria. O problema dos caras essa morosidade de tipo, não vou passar nada. Aí você fala, beleza, eu vou seguir meu caminho. Se eles não falaram nada, eu vou seguir meu caminho. Não, e o que o Frigério falou, realmente, se ele chegasse pra mim, não, segura, ok. Não solto, de jeito nenhum. Sim, vamos se ajudar. Agora, não foi. Enfim. Fazer o quê, né? Mas aí prendemos o cara. Prendemos não, mas ajudamos, né? A gente falou bastante, né, do jornalismo policial ajudar as forças de segurança. Como é que a relação com o Poder Legislativo, que é o nosso caso aqui na Câmara Municipal de Curitiba, o que o jornalismo policial pode nos ajudar? O que a Câmara Municipal de Curitiba pode ajudar no jornalismo policial? Trabalhando em prol, como a gente começou no começo do programa, de uma sociedade mais segura, mais tranquila, com mais paz. Olha, eu sou muito pautado pelos veículos de comunicação e vou te dar um exemplo. Ontem, por exemplo, entrou no Tribuna da Massa
uma matéria de uma mulher que está sofrendo atentados lá no bairro Boqueirão. Não sei se você lembra disso. Sexta vez. Sexta vez. E eu fui lá visitar ela. Fui lá visitar ela. O que eu, como vereador, posso fazer por ela? Nada. Porque a competência do vereador, ela é muito... É da Guarda Municipal, que não tem essa função de polícia ainda. Nós estamos aguardando a resolução da PEC 57, que vai dar à Polícia Militar, a Guarda Municipal o poder de polícia. E a Guarda Municipal não tem nem efetivo para isso, e ela não pode atender em casos que não sejam flagrantes. Então, a competência do Legislativo Municipal, ela é muito curta, né? É muito mais ambiente, deixar um ambiente seguro, iluminado e tal. Mas eu fui lá dar solidariedade para ela e falar o seguinte: olha, se você quiser, eu me proponho a acompanhá-la no 7º Distrito, conversar com o delegado Dr. Salmen, ou ir no batalhão da polícia, conversar com você. Então, nesse sentido, sim. Então, mas tem outras coisas também. Por exemplo, e isso também é jornalismo policial. Uma via que precisa ser melhorada, né? Porque se não for melhorada, pode causar um acidente, e isso se tornaria mais uma matéria do setor policial. Então, às vezes a gente recebe alertas, avisos, então eu sou muito pautado por essa questão dos colegas do jornalismo policial. E aqui fazer exatamente isso, né? Pensar de como a gente pode deixar uma cidade mais segura. Como eu disse, o papel do vereador é trabalhar com ruas iluminadas, praças limpas, solicitar para que a prefeitura faça ou fiscalize os estabelecimentos. Por exemplo, distribuidora de bebida. Distribuidora de bebida tem um KNAI para vender bebidas de distribuição no atacado e no varejo. Não é para ter mesinha, não é para ter música ao vivo, não é para vender espetinho. Se ele quer fazer tudo isso, pode, mas mude o seu KNAI. Por quê? Porque quando o cara começa a vender tudo isso, ele não é fiscalizado por isso, porque ele é fiscalizado como distribuidor. E aí a gente começa a ter confusão na cidade, começa a juntar gente. Então é isso, o papel do vereador ele é muito mais esse, manter a cidade organizada e segura. Contribui com a segurança. De certa forma, sim. Já levantou a plaquinha ali que a gente está estourando o tempo? Já estouramos, mas o papo está muito bom, dá para ficar dias. A gente viu isso, né? Eu tinha mais umas histórias para falar aí que a gente fala uma barbaridade. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, cara. Tem alguns casos assim, porque veja, nós somos humanos também. Então, quando você vai fazer uma matéria de uma criança morta, de uma mulher assassinada, ou outras coisas qualquer, a gente se envolve também, né? E teve uma vez que teve uma menina que foi abusada sexualmente. Foi ela, o pai e o suposto autor para a delegacia. Aí chega um repórter de rádio com seu gravadorzinho, aqueles gravadorzinhos antigos, né? Aí chega pro cara e fala assim: quero gravar com você. Ele falou: não vou gravar nada, não. Não, vai gravar assim, não vou gravar. E pegou e deu o radinho na orelha do cara. Daí o policial falou: esse é o pai da vítima. Meu Deus. Então essas histórias aí. Caramba. Meu Deus. O Douglas colocou uma questão que eu tinha guardado para a gente terminar de uma maneira um pouco mais suave, vamos colocar assim, apesar do tapa do radinho ser muito boa. Agradecendo já vocês, mas a questão de hobbies, né? A gente sabe que o trabalho policial, o jornalismo policial envolve situações realmente difíceis, muito, né? Crimes, acidentes. Como é que vocês relaxam depois de um dia de trabalho? Que hobby vocês têm? É jogar beach tênis? É jogar futebol? É ir pescar? É ir nadar? Né? Enfim, vamos começar com o Frigério. Frigério, e já dando, né, agradecendo a sua participação aqui, dando suas considerações finais aqui do podcast. Opa, obrigado. Eu sou muito de época, né? Teve época que eu jogava meio computador, jogava alguns jogos de computador. Aí outra época eu jogava no celular, assim, pra tentar esquecer o que tava rolando. Faz e daí jogos. Época de... Faz jogos. Eu joguei bastante tempo GTA. Eu joguei GTA, já Counter-Strike. E não sai muito do ramo policial, né? Pois é. Ele já fazia print da tela para ter história. Mais ou menos isso. E aí depois eu fui mais pra séries. Por isso que eu falo, é tudo épocas, né? Daí você pega e maratona alguma série e aí você esquece o jogo. Eu acho que a gente tem que separar, né? Separar o tempo pra tudo, inclusive pra lazer e pra família, né? Também. Douglas, seus hobbies. Olha, quando eu era solteiro, cinema sempre, eu ia sozinho no cinema. Toda quarta-feira ia lá no cinema do Miller ou Shopping mais perto, e ela assistiu da sessão do dia. Aí passou um tempo, agora na verdade casado com 2 filhos em casa, eu fico sozinho jogando videogame.
e jogando futebol. Me distraio ali que, ó, tô no meu mundo, sou um técnico de futebol e é isso aí. Que idade tem seus filhos? Eles já podem jogar contra você ou Meu não? filho já pode jogar contra mim. Ele tá tem ganhando, 7, né? Ele tem 7 anos. Quem Vai tá fazer ganhando? 8. Quem tá ganhando? É difícil ganhar dele já. Já é difícil ganhar. Já Mas é um enfim, craque. por isso que eu jogo sozinho pra não ficar mais estressado do que eu sair. Jogo sozinho. É isso, gente. Mas é importante, sabe? Você bater o ponto. Bate o ponto e vai pra casa. Sabe? Relaxa, vai viver tua vida agora. Depois você volta pro teu ramo que você escolheu. Mas é importante se você bater o ponto, ir pra casa e zerar. Depois você volta. Exato. É importante. Vereador? Bem, quando eu atuava no jornalismo, lá no jornal mesmo, eu sempre pedia para cobrir outras editorias. Então, por exemplo, eu cobri muito turismo, eu escrevi o caderno de turismo. Então, eu sempre viajava. Por quê? Porque isso oxigena o teu texto. Isso. Porque o jornalismo do policial, ele não cabe o nariz de cera. Né? Para quem está nos assistindo e não sabe, é aquela firula para começar um texto. Então, por exemplo, naquela gangue do São Brás, teve uma vez que eu comecei um texto assim. Para algumas pessoas, 13 é o número da sorte. Para outras, o símbolo do azar. Mas para os moradores do São Brás, o número da morte. 13 jovens assassinados. O meu editor falou, pô, tá lindo, mas não cabe. Tira tudo isso aqui e começa lá. João Carlos da Silva foi morto com tantos tiros, tal. Ele é a 13ª vítima, tal. Então é isso. E no jornalismo de turismo, por exemplo, ou de outras que eu cobri, cultura, eu cobri muitos shows também, aí cabia, né? Você colocar sentimento, cores e tal. E eu sempre tive banda, né? Então a música sempre foi uma distração para mim, ainda é. Maravilha. Você falou do turismo, eu lembro aquela vez que você me levou pro rafting. Ah, é verdade. Lá em Serra Azul. A gente foi fazer um rafting em Serra Azul, muito legal. Muito bom. E o Márcio falou, é bom pro texto, né? Graças a Deus, quando eu fui para o jornalismo policial, não fiz só policial, fiz outras coisas também, né? Na massa que eu fiquei mais o policial, mas na RIC fiz outras coisas, na RPC não fiz policial. Na massa fiz... eu fiquei 1 ano fazendo puramente policial, depois o programa foi mudando um pouco, a gente acabou fazendo outras coisas. E aí você não vicia. É clínico geral, né? Na TV você é clínico geral. Você não vicia. Porque, e assim, quando você fica muito tempo fazendo policial, você vai fazer outra coisinha, você vai pensar para escrever alguma coisa, ter uma criatividade. Aí você vai ler depois, você vai fazer a revisão e tá seco demais. Mas aqui assim, e tem uma outra coisa, Douglas. Eu trabalhei à noite, muito tempo na TV. É verdade. E é o seguinte, todos os locais de morte que você ia fazer à noite, eles têm... Qual é o cenário? É um giroflex da ambulância do SEAT ou da Polícia Militar, no fundo, o carro do IML, um bando de gente cercando o local de isolamento. Um cachorro então, caramelo. assim... E geralmente o texto é igual. Dois homens em uma motocicleta passaram pelo local, efetuaram os disparos, a vítima morreu na hora. Então, é assim, a criatividade tem que... Entendeu? Às vezes você pega outras coisas. É por isso que pra televisão, às vezes, o nariz de cera vem. Na televisão cabe. Cabe. Aí, agora que eu tô na frente nesse programa aí às vezes o repórter vem com o narizinho de cera, o editor quer cortar. Não corta não, deixa. Deixa, senão fica seco demais. Deixa. Deixa. Bacana. Pros fãs que vocês conquistaram aqui no podcast, fora os milhares que vocês já têm, né? Frigério, Te Conta, Plantão 190. Plantão, em todas as plataformas, estamos no TikTok, Instagram, Facebook, Kuai e acho que é isso. Douglas, para te encontrar, é o Tá Na Hora Paraná? Tá que Na horas Hora que Paraná, na Rede Massa. Tá Na Hora Paraná, todos os dias, de segunda a sexta, 6h30 da tarde. Eu e a Gisele Camargo lá fazemos de jornal, das 6h30 até 7h20. E me encontra também no Tribuna da Massa de sábado. Eu faço um, folgo 3. Mas é de segunda a sexta e alguns sábados também, lá na Rede Massa. Maravilha. Legal. Vereador? Márcio Barros, jornalista em todas as redes também. Tá. E eu sempre digo o seguinte, fiscalize o seu vereador, né? Não deixe para escolher o papelzinho no dia da eleição. Tá dado o recado. Eu posso só finalizar? Claro. O Plantão 90, tem muita gente que acha que é só eu, cara. Eu vou falar, se fosse só por mim, já tinha acabado. Minha esposa, ela assumiu uma responsabilidade gigante, cara, e as pessoas não têm essa noção, porque ela fica nos bastidores. Mas hoje, 80%, 90% é feito por ela, cara. E ela não recebe os créditos e eu falo, não, eu vou lembrar de você. Eu sempre lembro de você e hoje eu lembrei novamente. Por favor, senão a gente não quer briga em casa, não. Eu sou muitas vezes só o rostinho que aparece, mas ela que... Eu falo, se não fosse por ela, eu relembro isso sempre ela. Se não fosse por você, eu já tinha desistido.
Maravilha. Obrigado, Frigerio, por lembrar disso, isso. porque o podcast a gente está aqui, mas também é feito por toda uma equipe de comunicação que a gente tem, né? A gente está aqui só na frente das câmeras, mas para montar tudo isso, organizar, ver a pauta, o horário, tem gente aqui cortando, acompanhando e tal. Quero agradecer vocês três, acho que foi, né? Eu, como jornalista, tive uma aula aqui, espero, né, que as pessoas tenham também tido essa aula, ver a importância que é o jornalismo policial. O vereador lembrou bem como que a gente pode colaborar para uma cidade mais segura, né, com tantas coisas, tendo toda essa experiência, essa interação com esses profissionais da comunicação. Quero agradecer quem estava então aqui com a gente. Eu sei que o Tomás estava ali. Seu nome, desculpa? Flávio. A Flávia também, os assessores, e o Maicon Soares, que está fazendo os cortes aqui da transmissão, nosso estagiário na comunicação. Quero agradecer a quem nos assistiu, nos escutou, Spotify, YouTube. Faço aquele pedido de sempre, né? Favorita a gente no YouTube, assim você pode ver outros programas que gravamos aqui, como a entrevista que o vereador fez no Você Me Representa, que ele fala das suas bandeiras, a questão da segurança pública, outros programas que o vereador participou de temas, de assuntos relevantes para Curitiba que são debatidos aqui na Casa Legislativa. A gente traz esses assuntos que os vereadores debatem no plenário, nas comissões, aqui para o podcast de uma maneira mais descontraída, mas sem perder a seriedade de cada um desses temas. Um abraço a todos e todas e até a próxima.